Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de volta ao Fogo e Fúria, mais uma semana com crises em várias frentes, com uma ameaça cada vez maior de um ataque à Venezuela, com a multiplicação de ataques norte-americanos contra barcos suspeitos de transportar droga nas Caraíbas. Mas agora com efeitos secundários inesperados. Viva Pedro Correiro! Olá, Ruben. Eu sou Ruben Martins, estamos cá no Fogo e Fúria. Pedro, será que a primeira grande baixa deste conflito pode ser o próprio secretário de Estado da Defesa, o controverso Pete Hegseth? Bom, para além dos 80 e tal tripulantes de cerca de 20 barcos que já foram atingidos desde setembro, nesta ofensiva, não é verdade? O que está aqui em causa agora com Pete Hegseth, o secretário da Defesa de Donald Trump, é precisamente o primeiro de todos esses ataques a navios suspeitos de carregarem droga para os Estados Unidos através do Mar das Caraíbas. A 2 de setembro, Hegseth terá dado ordem para o bombardeamento de um barco e, de acordo com uma investigação do Washington Post, publicada na semana passada, a ordem era, e cito, para matar toda a gente a bordo. A questão é que o primeiro bombardeamento deixou 2 sobreviventes. 2 homens que ficaram agarrados a destroços do barco, em alto mar, que estavam numa situação vulnerável e que, evidentemente, já não representavam qualquer perigo para os norte-americanos. Há então um segundo bombardeamento que os mata, e é esse segundo tiro que é ilegal, mesmo que fosse num cenário de guerra, sendo que estas operações norte-americanas das Caraíbas não são oficialmente uma guerra, porque o Congresso norte-americano não aprovou nenhuma declaração de guerra, mas mesmo se fosse uma guerra, as leis do combate são muito claras nestes casos. Não se matam sobreviventes, sobretudo em situação claramente vulnerável e em alto mar. Até há princípios específicos do combate em alto mar. E esse princípio também era muito claro nos próprios planos de contingência toda esta ofensiva americana nas Caraíbas, como revelou na quarta-feira o New York Times. E agora a questão é quem é que deu esta ordem para matar estes 2 homens que tinham sobrevivido a um primeiro ataque. Verbalmente, esta ordem partiu de um almirante que participava na missão, o almirante Mitch Bradley. Mas essa ordem enquadra-se, obviamente, naquela diretiva primeira de Hegseth de matar toda a gente. O governo, a Casa Branca e o próprio presidente Donald Trump têm-se agarrado a esta nuance para tentar proteger Hegseth, e Hegseth, por sua vez, tem implicado publicamente o tal almirante Bradley, mesmo que embrulhando a coisa com elogios. Na segunda-feira, por exemplo, ele escreveu isto na rede social X. O almirante Mitch Bradley é um herói americano, um verdadeiro profissional e tem o meu apoio a 100%, apoio às suas decisões de combate, tanto na missão de 2 de setembro como em todas as outras. Portanto, há aqui aquela expressão de atirar alguém para debaixo do autocarro, não é? Mesmo que embrulhando a coisa de forma muito elogiosa para o alvo. Esta novela corre agora no Congresso, onde se conduzem inquéritos a este incidente de 2 de setembro, que está a ser levado muito a sério até pelo próprio Partido Republicano. E lembra-te que já foi muito difícil confirmar a nomeação do atual secretário no Senado em janeiro, porque havia 3 senadores republicanos que não queriam aprovar este nome, e agora o apoio ainda será menor, e, portanto, há uma pressão sobre o secretário da Defesa no Congresso, ao mesmo tempo que há outro inquérito interno do Pentágono, cujas conclusões foram conhecidas esta semana, e que conclui, em relação àquele agora antigo escândalo do Signal, da partilha e da discussão de planos de combate através da plataforma de mensagens Signal, concluiu que Hegseth foi irresponsável e que, ao optar por uma plataforma de mensagens comercial e não por um canal de comunicações militar, pôs em risco não apenas o segredo da missão, como a própria vida dos militares. E, portanto, há aqui um fogo cruzado de 2 frentes
contra Hexit, e apesar de, enfim, não se fala abertamente de que ele poderá sair do governo, mas já há pelo menos um nome possível para substituí-lo, que seria o do atual secretário do Exército, Daniel Driscoll, que é alguém muito próximo do vice-presidente J.D. Vance e que poderá vir a substituir Pete Hegseth. Entretanto, estes ataques nas Caraíbas e a ameaça americana de um ataque maior contra a Venezuela e até contra alvos na Colômbia, como sugeriu nesta terça-feira Donald Trump, são justificados pela Casa Branca como fazendo parte de uma operação maior de combate ao tráfico de droga. Ao mesmo tempo, vemos que Donald Trump decidiu indultar e libertar o antigo presidente das Honduras, que os Estados Unidos tinham condenado precisamente por tráfico de droga. O que é que se passa aqui? É uma boa pergunta e, de facto, não há aqui nenhuma resposta em que Trump fique bem na fotografia. Estás a falar do indulto e libertação, na terça-feira, de Juan Orlando Hernández, o antigo presidente das Honduras, em meados da década passada, até 2020, se não estou em erro, que foi, no ano passado, foi condenado nos Estados Unidos, depois de ser extraditado para os Estados Unidos, a 45 anos de cadeia por tráfico de droga. Portanto, é alguém que as autoridades norte-americanas acusaram e provaram que facilitou o tráfico de mais de 400 toneladas de cocaína para a América e que teria recebido subornos de traficantes do México, da Colômbia, para tornar as Honduras num narco-estado ali na região. Bom, agora Trump recebeu há dias uma carta deste senhor, através de um conselheiro político republicano de longa data, o Roger Stone, em que Hernández alega ter sido vítima de uma perseguição política por parte da administração Biden, um argumento que é muito caro a Donald Trump, e diz ser um grande apoiante da América, de Israel, um grande opositor da Venezuela de Nicolás Maduro, e, portanto, Trump, pelos vistos, acreditou nele, decidiu libertá-lo contra todas as provas que foram recolhidas e julgadas pela própria justiça norte-americana. E fazer isto numa altura em que a América está a bombardear navios nas Caraíbas e a ameaçar invadir a Venezuela para combater o tráfico de droga é totalmente incongruente. Ou melhor, é coerente, mas com outra coisa, com uma visão muito pessoal por Donald Trump do que é a justiça. Que é, a justiça é o que ele quiser e é para favorecer os amigos e os aliados e para perseguir adversários. É que já não é a primeira vez que há um perdão polémico. Enfim, lembra-te que no início do mandato começou logo com o perdão em massa dos participantes no ataque ao Capitólio, depois perdoou membros do anterior governo republicano que tinham estado envolvidos na tentativa de manipulação das presidenciais de 2020, congressistas burlões como Jorge Santos, o fundador do site de comércio ilegal Silk Road, também implicado em negócios de droga. Enfim, isto é a justiça de Donald Trump, e isto ao mesmo tempo em que, como é público, ele ordena investigações a adversários como o antigo diretor do FBI, James Comey, ou o antigo conselheiro John Bolton. Ainda sobre a questão das Caraíbas e dos ataques norte-americanos, temos de fazer uma nota à nova estratégia de segurança nacional que a Casa Branca publicou ainda durante esta última madrugada. Que documento é este, Pedro, e o que é que nos diz sobre a relação que os Estados Unidos querem ter com a Europa? Bom, não nos diz nada de muito positivo. A Estratégia de Segurança Nacional norte-americana foi publicada esta madrugada pela Casa Branca, está no site da Casa Branca, pode ser consultado publicamente. Temos um artigo correspondente publicado agora no site do Público e, basicamente, o que eles dizem, eles elevam a Estratégia Nacional, aquilo que já foram dizendo, sobretudo pela voz de J.D. Vance, logo em fevereiro, em Munique, é a ideia de que para Washington a Europa está em declínio civilizacional devido à imigração, devido às políticas da União Europeia, políticas económicas e sociais da União Europeia. Eles temem que a Europa seja irreconhecível daqui a 20 anos, ao ponto de, e isto diz no próprio documento, eles põem em causa se podem continuar a ser países da NATO, membros da NATO, quando deixarem de ter uma maioria de população europeia. E eu penso que o tom
xenófobo e racista desta afirmação é bastante evidente, nem é preciso explicar o que é que a administração Trump está a dizer. E, portanto, há aqui um diagnóstico muito negro e negativo em relação à Europa, e o remédio que eles propõem é apoiar governos e partidos nacionalistas para combaterem esta trajetória descendente que eles atribuem à União Europeia e aos governos democráticos europeus. O mesmo documento também introduz aqui outra novidade, também bastante evidente no caso das Caraíbas e da Venezuela, que é uma reorientação dos meios militares e diplomáticos norte-americanos para as Américas, para a defesa do chamado hemisfério ocidental, que é um pouco voltar àquela filosofia de que a América do Sul e a América Latina são um quintal dos Estados Unidos e que estão ali em primeiro lugar, para serem dominados pelos Estados Unidos e não haver ali nenhuma interferência nem europeia, nem chinesa, e por outro lado para servir para fornecer energia e recursos minerais para a economia norte-americana. Portanto, enfim, este documento veio formalizar aquilo que é o pensamento de Donald Trump e das suas figuras mais próximas sobre a nova ordem internacional. Aqui com outra nuance também, outro ponto importante a dizer é que eles entendem que não só para combater o chamado declínio europeu, como para garantir esta nova ordem internacional, é urgente pôr fim ao conflito ucraniano, traduza-se fazer a paz nos termos que Moscovo dita. Por fim, Pedro, no meio de todas estas controvérsias, passou um bocadinho assim pelos pingos da chuva o aparente fim do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental. Elon Musk era o rosto deste departamento, que na altura procederam muitos cortes e despedimentos no início do ano. O que é que aconteceu com o DOGE? Bom, o DOGE, fazendo aqui um trocadilho tonto, o DOGE foi com os cães. Em novembro houve finalmente um alto responsável da Casa Branca a verbalizar aquilo que já se dizia mais ou menos desde a altura da saída do Elon Musk da Casa Branca, que é que o DOGE já não existe como uma entidade centralizada, quanto muito o DOGE é hoje uma coleção de indivíduos que está instalada em vários pontos da administração Trump, mas que já não formam um gabinete, não tem uma liderança centralizada e, a todos os títulos, a sua missão parece ter terminado. Portanto, o que é que podemos dizer neste momento é fazer um balanço do que é que foi o DOGE. Lembra-te que o DOGE foi proposto por Elon Musk ainda durante a campanha presidencial norte-americana, na altura com a grande promessa de cortar 2 bilhões, o americano trillion, 2 bilhões de dólares à despesa norte-americana. Termina o seu mandato com cerca de 214 mil milhões de dólares cortados, ou seja, isto é muito pouco, é cerca de 10%, 12% da meta inicial, e sobretudo com um rasto de destruição, que são os despedimentos, que totalizam cerca de 350 mil funcionários a menos entre aqueles que foram despedidos e depois os outros que aceitaram aquele plano de rescisão amigável que foi proposto por e-mail a mais de 2 milhões de trabalhadores do setor público norte-americano. É claro que isso depois causou problemas inesperados. Houve casos mediáticos, por exemplo, de se ter despedido funcionários da Agência de Segurança do Armamento Nuclear, que depois tiveram de ser rapidamente recontratados porque perceberam que era uma função muito, muito importante e de segurança nacional. Agravou o problema da navegação aérea e, acima de tudo, a grande vítima deste processo todo foi ali a Agência de Ajuda Externa, a USAID, que foi completamente obliterada pelo DOGE. E neste momento o balanço do fim da ajuda externa norte-americana é completamente catastrófico. Fala-se ali em mais de 500 mil de vítimas mortais, segundo contas de uma epidemiologista norte-americana, a Brooke Nichols. Portanto, 440 mil crianças mortas, 213 mil adultos mortos até ao momento,
com o fim de planos de assistência alimentar, planos de prevenção e combate a doenças, e isto é apenas até ao momento. Depois há um estudo que foi publicado na Lancet que teme que até 2030 possam morrer 14 milhões de pessoas com o fim do que os Estados Unidos prestavam de ajuda internacional à comunidade internacional. E depois qual é o grande... Enfim, se valeu a pena. Se valeu a pena todos estes despedimentos e todos estes cortes com efeitos tão catastróficos. As contas do próprio Doge é que a poupança é de $1.300 por contribuinte norte-americano, ainda sem os descontos de muitos erros de contabilidade, contra $111 mil que cada norte-americano deve neste momento em dívida norte-americana. Ou seja, é uma pequena migalha num bolo muito grande de despesa pública, de dívida nacional, que continua a crescer, até pelo grande investimento da administração Trump no aparelho militar e de segurança. E, portanto, é uma missão que foi falhada, tanto que o próprio Elon Musk, esta semana num podcast, já diz que para acabar com o problema da dívida pública norte-americana, a coisa já não lá vai com cortes. Já só há uma solução que, muito para a conveniência dele, são os robôs e a inteligência artificial. Pedro, está feito por hoje. Um abraço, bom fim de semana e até ao próximo Fogo e Fúria. Um abraço, Ruben. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.